Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Esse canal é destinado a levar às pessoas qualidade de vida. Nós entendemos que a informação fidedigna e o conhecimento são fatores importantes na superação de problemas e dores, que afetam a vida das pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que elas aprendem aí de alguma forma conviver com elas, mas não resolvê-las. O autoconhecimento pode funcionar como um ponto de partida nesse processo de mudança e transformação. A partir do momento que eu entendo aquilo que acontece comigo, eu consigo resolver de maneira pontual, de maneira mais assertiva. Já falamos aqui sobre alguns assuntos pertinentes que envolvem aí o cotidiano de pessoas normais como eu e você. Ansiedade, depressão, dependência emocional, adolescência e não esgotamos esses assuntos até aqui. Em algum momento, possivelmente, ainda voltaremos a falar sobre eles. Mas achamos importantes, nesse momento, falar sobre um assunto que rouba o ser humano em mais de um aspecto de sua vida: o vício. E o que são vícios? Como nós entendemos os vícios? Quais as causas do vício? Nós precisamos entender que os vícios, eles roubam a vida do ser humano sobre vários aspectos, como acabamos de falar. Eles roubam as finanças, a saúde, a qualidade de vida, os relacionamentos das pessoas. E se continuássemos aqui enumerando, teríamos aí uma lista enorme, sobre todo o dano que o vício traz para a vida de um indivíduo. E talvez ter que lidar com alguma situação de vício não seja necessariamente a sua realidade, mas é possível que você conheça alguém que enfrente essa situação, E esse canal vai ajudar, essa informação publicada aqui vai ajudar no sentido de lidar com essa realidade. Então eu te convido a ficar comigo até o final. Não deixa de seguir o canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Curte, porque o YouTube vai entender que esse assunto é relevância, vai disparar para outras pessoas, além de curtir e compartilhar. Dito tudo isso, do que se trata de fato o vício? Quando nós falamos sobre vício, no senso comum, para o senso comum é alguém que tem uma dependência, depende de alguma coisa. Para a psicanálise, o vício é tratado como compulsão, que vem de compulsório, obrigatório, algo que foge da esfera do desejo, da vontade e que ocupa na vida do indivíduo um patamar da necessidade, algo, substância ou comportamento, não importa, do qual a pessoa não consegue viver sem. Ele é obrigatório, ele é inevitável. Por exemplo, alguém que tem o vício do álcool, ela não consegue viver sem, ela precisa ali diariamente tomar a sua dose e assim, entre outros fatores. Para a Organização Mundial da Saúde, para a OMS, o vício é classificado como uma doença física e também psicoemocional. E o que de fato caracteriza um vício? Como nós podemos compreender que uma pessoa, de fato, ela é viciada, ela é dependente em algo ou de alguma substância? Eu diria que 3 fatores podem ser determinantes na identificação dessa patologia. Sim, uma patologia, algo patológico, algo que precisa ser cuidado, tratado. Esses 3 fatores seriam o controle, a exclusividade e as consequências. Como assim? Um hábito sobre o qual o indivíduo não tenha, que ele tenha controle, que ele consiga lidar no seu dia a dia, que ele escolhe quando ele vai satisfazer essa vontade, que ele domine esse desejo, pode ser caracterizado como um comportamento apenas, no âmbito da naturalidade. Tem pessoas que gostam muito de doces e não necessariamente são viciadas em doces. Elas conseguem controlar a satisfação desse desejo. Diferente, da pessoa que é dominada por esse desejo, controlada por ele, que não pode de forma alguma substituir a satisfação, o prazer desse desejo por outra coisa. Nada é capaz de satisfazer no mesmo nível, que o uso dessa substância ou a prática desse ato, que torna com que essa pessoa não consiga substituir por nada e ela não avalie as consequências, quanto a satisfação vai lhe custar. Então, olha aí 3 fatores: ela não tem controle, ela depende, ela precisa ser exclusividade e ela não mede as consequências sobre isso.
Quando essa necessidade não é controlada sobre nenhum aspecto, quando nada substitui esse prazer, então assim nós podemos dizer que essa pessoa ela assim é viciada, né? A pessoa dependente em drogas, por exemplo, não tem patamar, não tem parâmetro, não tem limite para que ela consiga satisfazer essa necessidade. O vício passa a ocupar na vida da pessoa um lugar central. Tudo mais, todo o resto, família, trabalho, vida social, amigos, tudo se torna secundário, tudo passa a ocupar um segundo plano na vida da pessoa. Para alguém, por exemplo, que é viciado em pornografia, né? Não importa a família que essa pessoa tenha, não importa se esse companheiro é presente ou não, não importa os filhos, não importa nem mesmo muitas vezes o local onde essa pessoa está, ela encontra uma maneira de sair dali para satisfazer a sua necessidade. E aí nada importa, tudo é colocado em jogo em função da sua satisfação. Nós podemos dizer que o dependente ele se torna um escravo de si mesmo, né? Ele se torna um escravo de satisfazer as suas necessidades, as suas vontades que fogem do controle. E o que faz com que alguém, né, se submeta a tamanha sujeição? Quando pensamos, por exemplo, numa pessoa viciada em álcool, muitas vezes ela tem consciência do mal que faz, mas ela não consegue ter o controle. O que faz essa pessoa se sujeitar dessa maneira? Partindo do princípio que toda necessidade pressupõe uma falta, por exemplo, fome pressupõe a falta de comida, sede pressupõe a falta de bebida. É preciso tentar entender qual é a falta que o vício supre na vida da pessoa. Essa falta para além, né, da substância ou do comportamento, mas o que a satisfação que esse consumo traz na vida da pessoa que supre essa falta. Qual é o buraco da vida desse indivíduo que ele está tentando tampar a qualquer custo? Então, mais do que entender, né, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, é preciso compreender o que leva essa pessoa a agir dessa maneira. Por isso, na psicanálise, nós costumamos dizer que o vício ele funciona como um asfalto de má qualidade. Imagine que aí na frente da sua residência, imagine que aí no local que você está agora, passe, né, a rua seja pavimentada, exista aí um asfalto. Por algum motivo surja um buraco nesse local. A prefeitura vem e coloca aí um asfalto não tão bom, né, um asfalto de má qualidade. Quando vem a primeira chuva, quando aumenta aí o fluxo de carros, o que que vai acontecer? Esse buraco vai reaparecer, ele vai ressurgir. Quando nós trocamos esses personagens, imagina alguém que tenha um buraco dentro de si, que tenha uma necessidade não suprida, que exista uma falta maior do que ela mesma, com a qual ela não consegue lidar. Ela procura desesperadamente suprir essa falta. E aí, quando ela traz o vício, né, num primeiro momento, parece que a situação foi resolvida. Quando ela traz o uso de alguma substância, quando ela traz algum comportamento dentro desses padrões que nós falamos anteriormente, num primeiro momento a satisfação é imediata, mas de fato não resolve o problema, porque diante do primeiro gatilho, né, diante da primeira chuva ou do primeiro fluxo de carros, diante da primeira situação que vai evocar nela a lembrança, né, desse momento aí, dessa situação que a gente pode traduzir nesse buraco, ela vai novamente fazer uso das substâncias ou do comportamento. É um buraco que ela não consegue suprir, embora haja uma busca incessante nesse sentido. Quando nós pensamos em vícios, né, não podemos considerar simplesmente a vontade da pessoa deixar, a vontade dela mudar de comportamento, não. Quando nós entendemos a partir dessa ótica que existe algo maior que está se tentando satisfazer por trás dessa necessidade, então nós precisamos entender que mais importante do que tratar a causa, né, do que tratar, você precisa deixar essa substância, é preciso entender o que se esconde por trás desse comportamento, o que esse indivíduo está procurando buscar. E é sobre isso que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender determinados comportamentos, né? Identificar também determinadas atitudes na vida de pessoas e entender que o vício vai muito além de uma necessidade física, né? Nos próximos vídeos que iremos falar, nós vamos compreender que para alguns vícios, né, por exemplo, para o álcool, existe sim uma predisposição genética, isso é provado pela ciência, mas para além disso,
existe uma falta do ponto de vista emocional, psicológico, que esse indivíduo talvez desconheça e que ele consegue suprir, trazer uma satisfação momentânea, mas que de fato não resolve o problema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Compartilha, dissemina a boa informação e fica ligado, porque nós vamos dar uma continuidade a esses assuntos. Vamos explorar no sentido de proporcionar a você que nos segue uma qualidade de vida a partir da boa informação. Eu sou Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.